Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e de Jesus estejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós vamos dar nesse momento continuidade às nossas exposições de Romanos capítulo 8. Nós estamos chegando nos momentos finais, mas ainda não vou concluir hoje. Nós vamos adiar a conclusão das nossas exposições de Romanos 8 para o próximo culto de oração, para a próxima quinta-feira. Então, hoje eu quero que os meus irmãos abram comigo em Romanos capítulo 8, versículo 37. O texto é Romanos capítulo 8, versículo 37. Você vai acompanhar comigo, sempre com a Bíblia aberta, não é? Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O texto diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar nesse momento, porque eu preciso que o Senhor me dê graça e me acompanhe nessas exposições, porque eu quero ser útil à vida de vocês todos que fazem a primeira igreja congregacional de Caruaru, mas também quero que este vídeo seja um instrumento de Deus, um instrumento para abençoar pessoas, aonde quer que ele venha a ser assistido. Então, vamos buscar a presença de Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos ansiosamente, te buscamos, Senhor, com a entrega de nossa vida, de nosso coração. Nós nos curvamos diante de Ti porque dependemos de Ti e eu te suplico que Tu venhas a trazer mais uma porção da Tua palavra ao nosso coração, contanto que ela venha acompanhada da Tua presença. Sim, Senhor, da Tua unção poderosa e sim, Senhor, da ação iluminadora do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, avancemos, meus irmãos, em nossa análise do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, nos debruçando sobre o versículo 37, uma passagem, como vocês já sabem, é parte daquela seção final do capítulo. Uma seção final que consiste dos versículos 31 a 39, passagem que demarca, digamos, o ponto mais elevado da segurança do cristão. Em breve retrospectiva, lembremos que Paulo já havia ensinado acerca da completa irrelevância de todos os adversários, de todas as acusações, de todos os juízos condenatórios. Versículo 31, ele perguntou: quem será contra nós? Versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 34, quem os condenará? A razão destas verdades é colocada das seguintes formas. Versículo 31, Paulo disse: Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32, Deus não nos sonegará absolutamente nada que seja necessário ao pleno aperfeiçoamento da nossa salvação, uma vez que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Então, se é esse o caso, quem nos condenará? É Deus quem o justifica, segundo o versículo 33. Também já vimos que, com base na obra de Cristo por nós, esta obra de Cristo foi relembrada pelo apóstolo no versículo 34, a morte, a ressurreição, a ascensão e a intercessão de Jesus. A obra de Cristo por nós, repassada aqui no versículo 34, dela surge a pergunta, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Em outras palavras, a
partir do que Cristo fez por nós, seríamos nós capazes de vislumbrar algum fator que nos afastasse do seu amor? A resposta a tudo isso tem que ser um retumbante não. Não é possível sermos afastados, separados do amor de Cristo. E essa pergunta começa a ser respondida no versículo 35, como vimos no encontro anterior. Nenhum tipo de sofrimento, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nenhum tipo de tribulação pode separar-nos do amor de Cristo, fato que foi corroborado com a citação do Salmo 44, versículo 22. E foi aqui que nós deixamos os nossos irmãos no encontro anterior. Agora, no versículo 37, Paulo tem mais a dizer. Não é apenas que o sofrimento, qualquer que seja ele, não nos separa do amor de Cristo, mas pelo contrário, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o texto da nossa leitura de hoje. Eu quero que vocês me acompanhem. Atentemos ao que diz o versículo, leiamos outra vez. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, vamos começar com esta primeira parte. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Estas coisas é a expressão que certamente se refere às adversidades do versículo 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Notemos também o uso do superlativo na expressão mais que vencedores. Vejam, mais que vencedores em todas estas coisas, referidas no versículo anterior, no versículo 35, somos mais que vencedores, o superlativo da expressão, e a partir destas passagens do nosso texto, destas expressões e palavras do nosso texto, eu quero destacar algumas observações importantes aqui para a nossa consideração. A primeira observação é que somos mais que vencedores em todas estas coisas. Em todas estas coisas. Isto quer significar que nós somos mais que vencedores, não por termos escapado de todas estas coisas, ou porque sempre estivemos imunes a todas estas coisas, ou porque sobrevivemos a todas estas coisas. Nós somos mais que vencedores em todas estas coisas. Nós somos mais que vencedores na experiência da adversidade, inclusive na possibilidade do martírio, indicado ali no versículo 35 pela espada que aparece no final. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Lá no versículo 36, com a citação dos Salmos, nós somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro. Então, a vitória contemplada não é o escape da adversidade, é, para dizer o mínimo, a vitória a partir das adversidades, ou através das diversidades, ou a despeito das diversidades. Então, note esta primeira observação: somos vencedores em todas estas coisas. A segunda observação é, na verdade, meus irmãos, um espanto ante o fato de que surge uma estupenda vitória do seio de experiências aparentemente muito humilhantes. Como, meus irmãos, a experiência de passar por adversidades, tribulação, angústia, perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, poderia ser encarada como uma vitória gloriosa, como uma super vitória. Em que sentido as pessoas que passam por experiências tão humilhantes poderiam ser ditas como mais que vencedoras? Experiências como ser levado a tribunais, perder bens, perder membros da família, fugir de perseguição, ser preso e torturado, sofrer por fim um martírio. Vocês podem convir comigo, tudo isso tem aparência de derrota.
os executores e os responsáveis por essas perseguições é que se sentem eles os vencedores. E o incrível mesmo, a parte da fé, não é que escapamos das adversidades, nem que sobrevivemos a elas, mas que através delas alcançamos a vitória mais extraordinária, a conquista mais excelente. E isso é de fato o ponto de espanto da passagem. Em terceiro lugar, disse que uma vitória é extraordinária pelo modo como se deu, mas também por aquilo que conquistou. Eu quero dizer que nós precisamos analisar por que as pessoas que passam por estas coisas são ditas como mais que vencedores. Eles, se são mais que vencedores, é porque lograram obter uma vitória extraordinária, uma vitória espetacular. E aí eu quero colocar para os meus irmãos que uma vitória é extraordinária, é espetacular por duas razões. Primeiro, pelo modo como ela se deu, mas também por aquilo que ela alcançou, por aquilo que ela conquistou. Eu explico. Imaginemos, uma vitória que se diz espetacular, ela assim o é porque supera todas as expectativas. Por exemplo, sobre a vitória do Flamengo contra o River Plate na final da Libertadores, de virada, com 2 gols nos últimos minutos do segundo tempo, se pode dizer que vitória extraordinária. Aquilo não foi uma vitória qualquer. Além disso, uma vitória ganha relevo também, não apenas por sua natureza espetacular, mas também pelo prêmio que conquista. A vitória do Flamengo sobre o River Plate foi extraordinária porque ela realizou a conquista de um importante campeonato de futebol dos povos sul-americanos. Então, ser mais que vitorioso em todas estas coisas, primeiro, implica em dizer que há algo de extraordinário na vitória. Não somos mais que vitoriosos apenas por termos sobrevivido às adversidades. Isso já seria grandioso. Também não é que apenas passamos pelas adversidades ilesos, sem termos sofrido dano algum. Isso de fato é ainda mais extraordinário, mas mais que isso, ser mais que vitorioso nas adversidades, meus irmãos, significa dizer que elas mesmas, as adversidades, nos ajudam, se nos tornam uma ajuda e por elas nós até crescemos. Quão extraordinário é chegar à vitória por meio daquilo que nos poderia ter aniquilado. Isso significaria ganhar a batalha através de uma ajuda repentina daqueles que vieram ao campo de batalha para nos derrotar, para nos matar. E quando aqueles que vão ao campo de batalha para nos matar se nos tornam amigos e auxiliares em nossa vitória, nós podemos dizer: que vitória extraordinária! Também o superlativo mais que vencedores exalta a grandeza da conquista. Somos mais que vencedores porque o prêmio alcançado é, em síntese, a fruição plena da vida eterna. E a fruição plena da vida eterna consiste naquela comunhão também mais plena possível com o Deus, que é uma trindade de pessoas perfeitas, de pessoas santas. Então, penso eu, quando Paulo disse que somos mais que vencedores, o superlativo tanto aponta para uma vitória extraordinária, conquistada no seio de muitas adversidades, quanto também aponta para a grandeza da conquista. Agora, vamos adiante, porque o texto nos diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A cláusula por meio daquele que nos amou é ao mesmo tempo uma explicação do que o apóstolo vinha dizendo e ao mesmo tempo, não é, uma confirmação da nossa super vitória em todas estas coisas.
A cláusula explica a razão pela qual, por meio de experiências que têm a aparência de derrota humilhante, surge uma vitória extraordinária. E segundo o apóstolo, nada se deveu à nossa capacidade de resistência. Não foi por nossa causa, não foi por causa da nossa perseverança, não foi por conta da nossa capacidade de ser paciente no sofrimento, não foi a nossa fé ou a nossa firmeza inabalável que ao fim conquistou a nossa vitória. A conquista gloriosa não é acreditada a nós mesmos em nenhuma medida. Paulo esclarece exatamente aqui. Vencemos extraordinariamente através de muitas adversidades, mas por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou é uma referência a Jesus Cristo. Isso parece ficar claro a partir do que é dito no versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Que o apóstolo está falando de Jesus, da frase aquele que nos amou, também fica claro no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo. O tempo do verbo amar aqui é importante. Aquele que nos amou, o verbo amou, na frase aquele que nos amou, indica que Paulo tinha em mente a morte de cruz, sendo a frase virtualmente sinônima de aquele que morreu por nós na cruz, aquele que nos amou desta maneira, ou seja, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou a ponto de morrer por nós quando éramos pecadores, quando éramos seus inimigos. Ele, Jesus, garante, demonstrando a imutabilidade do seu amor com a robusta prova da morte, da cruz, que as adversidades, ele garante, não nos causarão dano, mas que, pelo contrário, que da experiência delas surgirá uma vitória extraordinária. Então, eu quero que os meus irmãos acompanhem aquilo que está no versículo 37, o ensino do texto, é que há sim uma super vitória garantida, não é? Uma super vitória garantida aos mais que vencedores, através de muitas adversidades, mas em virtude do amor de Jesus, amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. Se os meus irmãos quiserem ler ilustrações desta vitória extraordinária, e a vitória é extraordinária por duas razões, eu disse para vocês. Primeiro, pelo modo como ela acontece em todas estas coisas. Segundo, por aquilo que ela nos conquista, nos alcança, a vida eterna, a fruição plena da vida eterna. Vocês querem ler uma ilustração adequada disso aqui lá no Antigo Testamento? Leiam o livro de Josué. O livro de Josué está cheio de grandes batalhas e de vitórias extraordinárias. Aqueles mais que vencedores do livro de Josué são mais que vencedores por conta das espetaculares vitórias. Leiam, por exemplo, a vitória na tomada de Jericó. Leiam, por exemplo, aquela vitória maravilhosa no dia em que o sol parou no vale de Aijalon. Então, a vitória espetacular pelo modo como ela acontece, mas também porque aqueles mais do que vitoriosos estavam alcançando a Canaã prometida. Agora, quando você estiver lendo estas ilustrações bíblicas muito adequadas, registradas inclusive para a nossa edificação, como nosso exemplo, quando você estiver lendo, você se recorde que aqueles mais do que vitoriosos de Josué são apenas sombras e figuras daqueles que verdadeiramente são os mais do que vitoriosos, porque, na verdade mesmo, aquela Canaã não é a vitória conquistada
por Jesus. Nem Josué é o nosso conquistador. Nós alcançamos uma vitória muito mais excelente, um prêmio muito mais excelente, por meio de um Salvador, de um conquistador infinitamente mais excelente. De modo que o ensino da passagem é que esta super vitória é garantida aos mais que vencedores em virtude do amor de Jesus. É uma vitória espetacular em todas estas adversidades, mas aquilo que nos conquista faz dela absolutamente ímpar. Que Deus abençoe os meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos graças nesta hora e suplicamos de Ti Tua bênção, suplicamos de Ti a compreensão clara da Tua palavra, para que vejamos-nos como tão absurdamente bem-aventurados, tão absurdamente felizes. Sim, Senhor, tão poderosamente visitados por Ti, tão cheios de Tua graça, tão guardados em Seu favor. Ajuda-nos a contemplar a grandeza da Tua bondade nesse momento e permite-nos, Senhor, de igual modo ver a grandeza da vitória, a fim de que nos saibamos mais do que vencedores em todas estas coisas, por meio de Jesus, que nos amou a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário. É em nome dele que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar nesse momento. Me comprometo de, querendo Deus, finalizar esta abordagem de Romanos capítulo 8, mas isto fica para a próxima quinta-feira. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Um forte abraço.